Então, mais um verso do hino, né? Me deu vontade de botar uns. Eu achei um site bonito aqui, uns irmãos tocando. Só que eu vi irmã no meio também tocando. Parabenizar essa orquestra que toca hinos muito bonito. É isso daí, vamos começar a voltar a tocar, né? Começar a voltar a tocar. Eu vou fazer de tudo para os músicos parados voltar a tocar, viu? Irmãs, irmãos que não tem cargo, que está tudo parado. Eu vou fazer voltar tudo, vou lutar. Quer dizer, não vou fazer o possível, vou usar tudo aquilo que eu puder para defender pessoas que precisam, para orientar, não para defender, porque às vezes a gente orienta, cada um tem o seu advogado. Isso aqui não é para, como muitos dizem, contratar cliente, até porque eu tenho só 2 clientes atualmente. Tem muita gente que me procura e eu não oriento a me contratar. Eu oriento ou a procurar o advogado, ou procurar o próprio ancião. Claro que eu estou aqui para orientar. Um caso ou outro, se me contratar, isso daí não quer dizer nada. Agora, o conhecimento que eu estou dando para vocês é para vocês serem independentes, serem maduros na fé, serem experientes. E não tem brincadeira aqui não. Hoje um juiz de primeiro grau não quis deferir um pedido para o irmão André voltar, eu não fundamentou, fez que nos anciões, não fundamentou, tudo bem. Tem que fundamentar, eu entrei com agravo de instrumento, o desembargador entendeu que estava errado a peça, mas mesmo assim julgou e anulou a decisão. Uma decisão de um juiz sem fundamentação, não tem, é nula, imagina uma decisão de um ancião, né, que às vezes quer julgar de boca, não desprezando o ancião, claro. O ancião é uma autoridade eclesiástica, mas tem que respeitar a lei. E outra coisa também, aí depois também os desembargadores deram uma decisão que eu também discordei. Eu entrei hoje com embargo de declaração em favor do irmão André. Isso que aí o desembargador falou para mim que eu não juntei a peça, na peça inicial, prova de que ele era membro da igreja. Faça-me um favor. Eu tive que explicar para o excelentíssimo senhor desembargador, expliquei para ele respeitosamente, olha, o que pese, fui admoestado a apresentar essas, com validade apresentar a prova de que o irmão André é membro, não se faz possível, uma vez que a própria congregação do Estatuto diz que não registra os membros. Que mesmo que ninguém tem direito a nada na igreja, pode dar dinheiro à vontade e não tem direito a nada. De maneira respeitosa, vou esperar o julgamento dos embargos, se necessário. Vou até o fim, lógico, não estamos aqui para ganhar ação, nós estamos aqui para discutir um direito. O irmão André pode perder a ação. Na congregação ele foi condenado. Agora vamos apelar então ao Poder Judiciário para mostrar para o juiz que ele não foi julgado de acordo com o processo legal. Mas aí cabe o juiz decidir. Se o juiz decidir pela congregação, eu também vou vir aqui falar, irmãos. Eu perdi essa ação, mas pretendo continuar ajuizando novas ações, cada vez mais aprimorado. O irmão André não tem nenhum problema, o irmão André se tornou meu amigo meio que sem querer. A gente começou a falar muito sobre esse assunto, e ele é assim, um guerreiro, gosta de estudar muito o estatuto, o irmão André. É um pecador, né? É pecador, né? Vai fazer o quê? Eu também sou pecador, ele é pecador, todo mundo é pecador, né? Nós somos pecadores, né? Sabe como é que é, né? Bom, então, saudar o irmão André, agradecer pelos grandes trabalhos prestados. Os irmãos têm aí nos comentários os dados do irmão André, pode conversar com ele, às vezes tirar um conselho, não precisa ser só comigo não. O André tem até mais conhecimento que ele pega o estatuto mais a fundo, ele vai
Ele é muito dedicado a essa questão. A gente se troca essas informações, todo esse cumprimenta de manhã. Quem levanta primeiro cumprimenta o outro. E eu vou ver se eu crio um grupo. Se alguém quiser participar de um grupo do WhatsApp, mas vai ficar falando de política, ficar falando de irmão, ficar trazendo denúncia para mim, que o ancião tal falou isso, quero saber. Eu estou aqui não falando de doutrina, né, no aspecto legal, estatutário e do direito. Às vezes eu sou obrigado a fazer alguns vídeos aqui de cunho mais espiritual, porque é a minha convicção e recebo pedidos para fazer. Então eu faço porque tenho vontade. Foi Deus que mandou fazer, eu que quis fazer. Se está certo ou está errado o que eu falei, o erro é meu, não é o erro de Deus, não. Só está ouvindo aqui, remiu-nos por graça, né? Remiu-nos por graça. Remiu-nos da mão do próprio diabo, né? Que remiu-nos por graça. Remiu nossa dívida, pagou a dívida e nos libertou. Claro que tem todo um jogo de linguagens. A gente, né, isso é tudo no campo espiritual. Ninguém aqui está comprando escravo de ninguém, nem pagando dívida, ninguém. É tudo no campo espiritual, no campo da conjectura espiritual. Mas vamos fazer então no campo do raciocínio humano, sabedoria do homem. Isso é sempre assim. Tudo que a gente fala no sentido de defender alguém, se é para defender a congregação, vale. Se é para defender um membro que vocês cortaram, já não vale. É tudo relativizado. Se eu saio da igreja, sou abençoado, foi o diabo que me abençoou. Se eu fico na igreja e fico rico, foi Deus que abençoou. Se eu saio da igreja, fico rico, foi o diabo. É sempre assim, vocês relativizam tudo. Mas tem uma coisa que não se pode relativizar, é o amor de Deus. Eu imagino o seguinte, quem está morto não peca. Quem entra para a graça de Deus, quem aceita Jesus Cristo, que eu li na Bíblia, não sei onde está escrito, pode pesquisar, sai da morte, vai para a vida. Então, chegará dias que os mortos ouvirão a voz de Deus. Até os mortos, a pessoa que está morto no mundo, no pecado, ele nasce nova criatura. Então, ele não tem como dizer que está pecando. Quem está no mundo não está pecando, ele está morto no pecado. Aí ele recebe uma nova vida. Aí ele é adotado filho de Deus, né? Tudo bem. Então cada um tem uma explicação meio parecida com essa. A ideia é a seguinte: no momento que você confessa o nome de Deus, a pessoa fala aceitar Jesus. Confessar o nome de Jesus Cristo, você aceita a salvação vinda por Jesus Cristo. É assim que a gente aprende, né? Você se torna filho de Deus. Jesus Cristo é o primogênito, o primeiro que ressuscitou dos mortos, depois seremos nós. Essa é a doutrina. No momento que você chega na igreja, na congregação, é pregado, né? Congregação, não a graça de Deus. A graça de Deus é outra coisa. Chega na congregação e fala: vinde como estás, e eu vos perdoarei. Bom, se chega um bandido, ele paga os crimes, lógico, ele paga os crimes perante a lei, mas ele tem o perdão incondicional de Deus para aceitar Deus, aceitar Jesus Cristo no batismo. A própria congregação prega isso. Todos os pecados serão perdoados. Quando você se batiza nas águas do batismo, a congregação diz que você tem os pecados perdoados. E diz que para a congregação tenta transformar o batismo como se fosse você se tornar membro da igreja. Só que tem um detalhe, né? Primeiro diz que não registra um membro. Por que eu falo isso? Porque quando você é músico, você toca na reunião de jovens, você não pode tocar à noite, porque não é batizado. Você não pode chamar ele na igreja se você não é batizado. Você não pode tomar Santa Ceia se você não é batizado. Então a congregação joga areia nos olhos do povo, dando para o povo uma impressão de que o batismo faz você se tornar da congregação. Isso é ficção, isso não é verdade. Vou provar que não é verdade. Por exemplo, por que a congregação, então, ela admite, assim, oralmente que você é membro? Por que oralmente? Porque é para não gerar direitos. Eu, se fosse você, não dava mais coleta em dinheiro na CCB, porque ela diz que você não tem direito a nada, de nenhuma espécie. Isso daí é uma afronta. Quer dar uma coleta na igreja? Dá com cheque nominal. Dá um cheque nominal, porque nem eles confiam nos porteiros. Tem porteiros muito honestos, claro, mas se eles mandaram colocar o dinheiro ali é porque tem algum desvio. Mas coloca o cheque nominal. Depois você discute. Eles dizem que da coleta não tem direito a nada. Isso é uma grande afronta com o povo. Dizer que quem os me dão coletas voluntárias, é tudo voluntária e não gera direito a nada. Mas na hora lá você fala que Deus apertou o coração da gente para a gente dar. Tinha que levar isso uma gravação no culto assim, para o Ministério Público dar uma olhada nessas coisas que vocês falam. Ô, irmão, que Deus tocar no seu coração para a obra de Deus,
O dinheiro é para a obra de Deus, não é para a congregação, é para a obra de Deus. Deus tocar no coração, Deus tocou no seu coração para você dar. Aí a gente dá o dinheiro na igreja acreditando que está dando para Deus. E aí não tem direito a nada. Aí vocês constroem todo o patrimônio, fica tudo para vocês, aí vocês põem as pessoas para fora da igreja sem direito a nada. Isso é uma outra discussão. Mas quando você se batiza, as pessoas têm a impressão, a falsa impressão que se torna membro. Por quê? A partir da declaração que se batizou, porque às vezes tem gente que já falou que é batizado e não se batizou. Tem gente que já se confessou comigo e falou: olha, irmão, eu fingi por muitos anos que era batizado, nunca me batizei. E vocês deram liberdade para ele. Tá, é a fé para com Deus, realmente, eu concordo. A pessoa, né? Eu falei, você está errado, você não pode enganar o Senhor, enganar o povo. Como o povo vive muito de aparência, foi. Aí, a pessoa começa a chamar hino, né? Pode orar, pode testemunhar, tomar santa ceia, pode tocar à noite, culto oficializado, pode até ser chamado para o ministério. Bom, só para quem é batizado. Então a impressão que fica é que o batismo faz você se tornar membro. Mas não faz. A própria congregação diz, nós não registramos membro, porque o nosso vínculo é de natureza espiritual do homem e a mulher para com Deus. Então você não tem vínculo com a congregação nenhum. O teu vínculo para tomar a santa ceia, o teu vínculo para tocar, o teu vínculo não é com você com a congregação. É com Deus. Por isso que a congregação não pode tirar você da orquestra. A partir do momento que eles te admitiram como membro, te admitiram na orquestra como voluntário, aquele objetivo da orquestra é para tocar para Deus, não para o ancião, não para a igreja. Porque o nosso vínculo é para com Deus. Se o vínculo é para com Deus, a igreja não pode intervir nesse meu vínculo. Se ela franqueia o seu espaço para mim servir a Deus, ela não pode simplesmente falar, agora você não vai mais servir a Deus com o seu instrumento, porque nós achamos que você é um pecador. E sem direito à defesa. Isso tudo vai estar sendo, aos poucos, levado por vários irmãos advogados, né? Que vão ouvir também, vão reprisando esses temas no Poder Judiciário de todo o Brasil. Isso vai crescer. Daqui 10, 20 anos a coisa vai mudar. Não vai mudar agora. Então a pessoa que se batiza fica com a sensação, agora eu pertenço à graça de Deus. Não, você pertence à graça de Deus é uma coisa, você ser membro da congregação é outra. A congregação apenas franqueou o espaço. Ela cedeu para você um espaço para você tocar. Mas o teu ministério não está vinculado à congregação. Ah, mas no estatuto diz que está. Diz que está. Mas diz que não registra o membro. Se não registra o membro, ele não tem direito a nada. Tanto é, vocês podem entrar, se vocês quiserem, pede para o André e dá para vocês uma cópia do agravo de instrumento que eu entrei no Fórum João Mendes ontem. E eu perdi antes de ontem. Por quê? Porque eu não provei para o magistrado desembargador que o André é membro. Eu expliquei para o magistrado, agora entrei com embaixo de declaração contra o agravo denegado, dizendo o seguinte, olha, o irmão, André, não tem documento nenhum, porque a igreja diz que não registra membro. Então, eu pensei que tinha chegado o cliente. Quero explicar para você que é o seguinte, se você batismo transformasse alguém em membro, não poderia menores de 18 se batizar, ou maiores de 16 até 18 com assinatura dos pais, porque o menor de 16 anos é totalmente incapaz para atos jurídicos, civis, ele é incapaz, ele não pode ser membro de uma associação religiosa, porque a igreja é associação, não é vocês falar que a igreja é associação, é membro religioso, ele não pode aderir a uma associação sem a anuência dos pais. E menor de 16 anos, não nem com anuência, ele é incapaz plenamente. Ninguém pode entrar para uma associação, se tornar membro, menos de 16 anos e até os 18 sem autorização dos pais. Então o batismo tem que ser aos 18 anos, se é que batismo transforma a pessoa em membro. Então tem que decidir, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês têm que registrar ou não vai registrar o membro? É membro ou não é membro? É frequentador? Isso muda todo o contexto. Vocês já não querem que a gente tenha os nossos direitos civis. A lei nos dá vários direitos civis que a igreja quer tirar. Liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. Eu tenho liberdade de ir numa outra igreja, vocês cortam. Se eu casar com uma pessoa de outra denominação, vocês cortam. Se eu for candidato a partido político, mesmo que eu não use a igreja como palanque, que eu fique quietinho na igreja, não fale para ninguém, vocês cortam a pessoa. Vocês cortam tudo. Tudo que a gente quer fazer, vocês exercer meu direito de ter união estável. Que o novo Código Civil admite. E a igreja tem que admitir, o novo Código Civil diz que a igreja tem que admitir a união estável como união familiar. Vocês não querem admitir. Vocês querem tirar todos os nossos direitos civis e também não querem dar direito de membro. Vocês querem que a gente fique pessoas sem identidade nenhuma. A mulher não tem identidade nenhuma. Tudo que ela pode, que ela não pode, é vocês que dizem.
Você tem que botar véu, você tem que ser menor do que os anjos, por causa do poderio dos anjos. Anjos, né? Tem que andar com saia aqui dentro, tem que andar com saia lá fora. Aqui os homens têm que andar de terno aqui dentro, lá fora não precisa andar de terno, mas a mulher tem que andar de saia aqui e lá fora. Não pode ficar na porta recebendo coleta, a irmã não pode receber coleta na porta. Isso é um absurdo, só porque a mulher não pode receber coleta da igreja. Porque a mulher não pode se apresentar lá na frente como irmã do Ministério de Diaconato, porque a mulher, por causa dos espertalhões que vocês colocaram lá nos ensinamentos. Diácono não pode, mulher não pode, porque tem espertalhão na igreja. Como espertalhão? E não tem ancião espertalhão? Nunca tivemos irmãos anciãos que foram sentados porque deram golpe na praça, diáconos que roubaram coleta. Às vezes o espertalhão é vocês mesmos, às vezes. Pode jogar, insinuar isso contra o povo. Tem mais respeito pelos direitos das pessoas. Poxa, pelo amor de Deus. Nós somos, na realidade, frequentadores. Eu estou vendo que o povo está aprendendo. Eu já vi vários comentários. Não, somos frequentadores. Somos frequentador. A conexão é isso, só pode dar dinheiro. Inclusive, tem um tópico de ensinamento que eu vou pedir para o André procurar, faz favor. Que quando tira a liberdade da pessoa, ela não tem liberdade para nada. Agora, não podemos proibir os mesmos de dar coletas. Aí, parte. Já, né? Não pode chamar hino, não pode estimular, não pode fazer nada. Agora, dar a coleta, a gente não pode impedir. Vocês fizeram questão de escrever isso, né? E outra coisa. Acho muito estranho a pessoa quando vem para o batismo. Deus aceita tudo, Deus perdoa tudo. Pode assaltar. Outra coisa, um cooperador que era assaltante de caminhão. Perdoa tudo. Prescrever o crime dele também não teve problema. Não foi condenado. Quando a pessoa vem adúltero, vem pecador, vem assassino, vem tudo. Vem tudo, Deus perdoa tudo. Inclusive vocês falaram que os músicos de bom testemunho que estão na cadeia podem se oficializar. Poxa, músicos de bom testemunho, presos de bom testemunho, eu até acredito. Mas se lá tiver um pedófilo, se tiver um assaltante, se tiver um homicida, vocês não querem saber. Eles estão na cadeia lá. Vocês dizem que eles tiverem bom testemunho dentro da cadeia. Vocês podem oficializar. E nós que estamos aqui na rua, nós, ainda que tenha um bom testemunho, cometeu uma fraqueza, um erro, um pecado, um deslize, um acidente na vida, vocês não perdoam? Vocês não perdoam. Quer dizer, vocês pregam que Deus perdoa tudo para a pessoa vir para a igreja. Aí ele se batiza, aí se torna filho de Deus. No momento que ele se torna filho de Deus, Deus não perdoa mais nada. Deus perdoava o adúltero. Se é adúltero, tá, vinde como estás, cansado e aflito. Vinde como estás. Aí vem como ele está. Ele é um adúltero. Tá, aí ele se torna um filho de Deus. Tem jovens que nasceram dentro da igreja, passou 30 anos dentro da igreja, cometeu um ato de adultério, antecipou o casamento, vocês falam que Deus condenou ele. Quer dizer que então esse Deus que vocês pregam perdoa tudo dos estranhos e dá liberdade para presos, bandidos, condenados na cadeia, que estão na cadeia cumprindo pena, e podem dar bom testemunho. Para os presos podem dar bom testemunho dentro da cadeia. E nós livres não podemos ter direito a nada. E nós que somos filhos de Deus, que aceitamos Jesus Cristo no batismo, nós confessamos Jesus Cristo, estamos na igreja, estamos fazendo tudo pela igreja, estamos dando coleta, se torna um erro, comete um pecado, comete um tropeço, aí Deus já não perdoa mais. Aí vocês mandam para o banco da misericórdia, que é o último banco. Manda para o quartinho, sangra bastante ovelha na jugular, né? Surra bastante ovelha, humilha, fala palavras pesadas, que eu sei que vocês falam, vocês sabem que vocês falam, e aí você joga a ovelha lá no fundo do curral. Isso é falta de amor, viu, gente? Isso é falta de amor. Isso é falta de amor, isso é falta de compaixão, isso é falta de conhecimento, falta de estudo, falta de bom senso. Eu gostaria que vocês repensassem sobre isso que eu estou falando. Tá? Porque senão, gente, a congregação está se tornando a igreja que mais matou almas. Vocês querem isso para vocês? Vocês querem carregar isso para o dia do juízo final? Encontrar lá com o dragão e o arcanjo Miguel debatendo? Jesus Cristo ali no tribunal assistindo vocês falar. Não, eu cortei. Quantas nações você cortou? Quantas pessoas você cortou a liberdade, o ancião que está me ouvindo? Quantas pessoas você já cortou a liberdade? Você tem noção? Você vai falar o que lá no tribunal? Não, eu cortei porque você era um pecador. A hora que o arcanjo Gabriel fala para você, e você não tem pecado? Não, eu tenho fraqueza. Eu tenho fraqueza mesmo. Eu sabe todas as coisas, eu tenho fraqueza. Você tem fraqueza, né? O seu é fraqueza, do teus filhos é fraqueza. E dos que não são teu sangue é pecado, né? Vocês cortam a liberdade do encarregado de orquestra aqui do Paraná.
só porque ele fez vasectomia, né? Então, já tinha 3 filhos, já fez vasectomia, vocês cortaram a liberdade deles. Poxa. Pensem melhor sobre isso, viu? Pensem melhor sobre isso, porque não tá certo, viu? Não tá certo, tá? Não tá certo. Tá errado. Voltem atrás, vocês estão errados. Voltem atrás enquanto é tempo, tá? Voltem atrás.